campanha de quebra de maldições, a queda de 12 valentes. O valente de hoje é o valente da imposição, é da maldição imposta. Então, preste atenção que a necessidade do entendimento. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe, quando nós falamos sobre liberdade, o conhecimento é fundamental. O conhecer a verdade é muito importante. Hoje, a maldição é a maldição imposta, ou seja, a maldição que vem através de uma imposição, ou seja, através de uma palavra. Às vezes a pessoa pensa assim: eu estou na igreja, agora está tudo certo na minha vida. Agora eu posso fechar os olhos e ficar tranquilo, porque nada mais vai acontecer. Ei, a Bíblia diz o quê? Vigiai e orai. Por que que a Bíblia diz vigiai e orai? Por que que a Bíblia diz simples como a pomba, astuto como a serpente? Nós precisamos ficar atentos todo o tempo. Uma distração e você perde o rumo. Uma distração e você perde o tesouro que Deus te entregou. Você perde a bênção. Uma distração. E muitas vezes essa distração não é interna. Não tem a ver com o relacionamento. Não tem a ver com a tua administração financeira. Não tem a ver com a tua comunhão com Deus. Muitas vezes tem a ver com o que os outros pensam de você, com o que os outros falam de você, com a forma que os outros te veem. Ei, o mundo, preste atenção, o mundo está cheio de gente infeliz. Aí de repente, você está vivendo um momento especial na tua vida. Deus está te abençoando e você acha que o mundo está batendo palma e vibrando porque você está vivendo um bom momento na tua vida, no teu casamento, na tua saúde, na tua vida financeira, nos teus negócios. Preste atenção, preste atenção. Osés capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Depois você lê esse texto, é um texto muito rico. Mas como o valente pode entrar na minha vida? Pela família, por uma ação familiar, por um ambiente familiar, por um erro familiar, pelas emoções, alma. Ei, feridas do passado podem atuar no nosso presente. Preste atenção nisso. Dores do passado que não foram resolvidas contaminam o nosso presente. Porque o mundo não trabalha com o passado ou com o futuro. Trabalha só com o presente. Então, se aconteceu há 10 anos e não foi resolvido lá, precisa ser resolvido hoje, porque senão dá problema amanhã, dá problema depois de amanhã. Então, as questões de alma são muito delicadas e muito perigosas. Precisam ser todas resolvidas para você tocar em frente, para você viver. A promessa de Deus precisa resolver as pendências do passado. Então, como é que pode entrar o valente? Pela família, pela maldição familiar, ou seja, que vem de geração em geração, ou pelas emoções, ou por falta de conhecimento. Fazer a coisa errada sem saber que está fazendo errado. Mas e aí? Eu sou culpado por não saber? A questão da consequência do erro não tem a ver com conhecimento ou não. Todos vão perecer pelo erro que cometerem, independente de saber que é ou não. Então, o que é importante? Culto, leitura da Bíblia. Quanto mais esclarecido você for, menos você perece. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você frequentar a palavra, quanto mais você frequentar o culto, ouvir a palavra, quanto mais você frequentar as células, quanto mais eventos você participar, maior o teu nível de conhecimento, automaticamente maior a tua proteção, porque o conhecimento é que nos protege. É eu saber
o que eu faço, o que causa os meus erros é que vai impedir de errar. Se você ainda não tirou carta de motorista, você vai descobrir que se você ultrapassar o farol vermelho, mesmo que você não cause um acidente, mesmo que ninguém veja, vai chegar depois de 60 dias, 30 dias chega uma multa para você de R$290. Mesmo que ninguém veja, porque ali naquele lugar tem um radar fotográfico, registrou a tua placa e a multa vai chegar na tua casa, 290. Essa é a punição por quem atravessa o farol vermelho. Então, quem não conhece, comete o erro, sofre as consequências. Depois que você faz o cursinho, aí se você atravessa o farol vermelho, você está ciente de que você tem menos R$290 nas suas riquezas, tá certo? Porque o conhecimento, você comete o erro consciente, sabendo que você vai passar por aquela punição. Então, hoje nós vamos falar sobre a maldição imposta. E nós precisamos lidar com o valente, porque Jesus só lidava com os valentes. Jesus ia direto no espírito mudo e surdo. Jesus ia direto no demônio que era líder de uma legião, o homem endemoniado que estava, o Gadareno, né? O Gadareno, é isso, né? Gadareno, é isso? Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: qual que é teu nome? Ele diz: legião. Ou seja, ele era o valente que liderava uma legião. Então Jesus lidava com o valente. Só os valentes têm a chave. E nós precisamos então tomar a chave do valente que atua nas nossas vidas. E é isso que é isso que é a chave para nós termos realizações. Porque às vezes você está recebendo de Deus, mas está vazando por algum lugar, está escapando. Por quê? Porque uma igreja que não guerreia é uma igreja que permite o inimigo habitar no território dele. Você tem um território de colheita, você tem um território de bênção, você tem um território de promessa. Se tramitar no teu território o inimigo, ele vai estragar, ele vai destruir, ele vai contaminar. Você constrói, ele derruba. Você constrói, ele derruba. Então nós precisamos atuar em duas áreas. A primeira é avançar, é trabalhar, é fazer a nossa parte. A segunda é vigiar. Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, ele colocou um operário e um guerreiro. Um operário e um guerreiro. Um operário e um guerreiro. Por quê? Porque enquanto um levantava o muro, o outro vigiava. Faz assim pro seu irmão, ó. Faz assim pro seu irmão, assim, ó. Faz aí e diz para ele, para ela assim: vigia. Fala pro seu irmão, pra sua irmã assim: um olho vigia, diga, o outro trabalha. Amém? Não dá para nós ficarmos, tá tudo certo, Jesus já venceu. Jesus já venceu. Se Jesus venceu e você crê em Jesus Cristo, aos que creram, Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Se você é filho de Deus, filha de Deus, o céu é a promessa para a tua vida. Amém? Mas Deus está falando que ainda tem o tempo de abundância aqui na terra. E é isso que nós precisamos desfrutar, desse tempo de abundância. Então, homens e mulheres de Deus são homens e mulheres de guerra. Nós não somos pessoas
que aceitam um diagnóstico, que aceita uma palavra maldita. Ah, você não presta, você não vale nada, não vai dar certo. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Homens e mulheres de Deus vigiam o tempo todo. Cuidado com as pessoas que ficam com olhar no teu casamento, olhar nos teus filhos, olhar nos teus negócios. Cuidado, por trás desse tipo de gente tem um mundo espiritual agindo e trabalhando. Então nós precisamos estar atentos. E hoje a maldição é maldição imposta. Romanos capítulo 3 fala sobre isso. Romanos 3:14. Olha o que diz o texto. Olha só o que está escrito nesse texto. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Suas bocas estão cheias de maldição. Observe que Paulo está fazendo um alerta, que tem pessoas que estão cheias. Cuidado, abrir a tua casa para qualquer pessoa circular. Cuidado para o acesso à tua vida, o acesso às tuas coisas, o acesso à tua história. Cuidado, e não pensa que fala assim, não, olha, amigo. Cuidado quem você chama de amigo. Professa a mesma fé, anda nos mesmos caminhos que você, tem a mesma conduta que a sua, pensa como você. Cuidado com o acesso aos teus negócios, aos teus resultados. Cuidado em contar os teus segredos. Cuidado. Teve um rei de Israel que ganhou uma série de batalhas, encheu os depósitos de riquezas. Um dia o inimigo veio visitar ele. Visita de inimigo. Ele, para se gabar, conforme diz lá no sítio, né? Para se gabar dos resultados dele, abriu a porta e deixou que o inimigo visitasse todos os compartimentos, os mais profundos. Cuidado com as pessoas que sentam na tua cama. Será que eles estão vivendo um relacionamento, que estão felizes nos relacionamentos? Cuidado com expor os teus segredos. Cuidado com expor as tuas bênçãos. Aquele rei perdeu tudo. Deus falou para ele, por que você abriu as câmeras das riquezas de Israel para esse povo inimigo? Perdeu tudo e o reino. Por quê? Porque abriu as riquezas, os segredos, as bênçãos para o inimigo ver. Aqui nós estamos vendo que há, primeiro, palavras. Segundo, feitiçaria. E há também pessoas que declaram, que geram destruição, que professam destruição, bocas que amaldiçoam, bocas cheias de amargura. Cuidado com as bocas cheias de amargura. Muitas vezes a pessoa não é má, mas o que ela fala destrói. O que ela fala corrói, o que ela fala tira força. Um exemplo é o Brasil. Imagina só, nós fomos colonizados por um povo idólatra. Chegou ao Brasil adorando os deuses. Pegou o povo indígena e escravizou. Saiu daqui e começou a atacar outros países e escravizar os outros países. Tornou o povo uma nação e uma série de nações submissas ao poder. Fez com que toda a nação indígena fosse sucumbida ao poder da escravidão. Então nós sofremos uma retaliação muito grande por causa desse tipo de maldição. O Brasil é consagrado hoje a uma senhora. É professado por
para uma parcela enorme da nossa nação, que existe uma senhora que nos governa. Isso causa peso sobre o brasileiro. Então, eu estou expondo para você o que é importante você ter conhecimento, para que você se proteja, para que você se guarde, para que você viva a promessa de Deus, para que você não largue o teu casamento, não largue os teus filhos, não largue, é assim mesmo, não vale nada, vai ser desse jeito mesmo, isso aqui não presta, tá uma porcaria. Que boca que é a sua? Ou você vai se levantar e vai dizer assim: aqui não, Satanás, aqui não, diabo, aqui você não vai tocar no meu corpo físico, não vai tocar no meu casamento, não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar na minha casa. Muitas vezes nós enfrentamos grandes batalhas, mas grandes batalhas são propostas para grandes guerreiros. Deus não vai te dar uma carga maior do que você pode suportar. Deus não vai te dar uma guerra que você não possa vencer. Deus está dizendo que você pode contra esse inimigo, só não aceita ele ocupar lugar nenhum na tua casa, na tua família. Bota ele para correr, diga: sai em nome de Jesus. Já chega na tua casa lá varrendo o território, limpando o território, para que você viva a tua bênção, a tua promessa. Amém? Quem já assistiu Quarto de Guerra? Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Assiste de novo para você renovar a tua memória. Quem não assistiu, assista. Porque é assim que nós conseguimos vencer uma batalha. E as grandes batalhas são vencidas por grandes guerreiros, grandes guerreiras. Amém? Preste atenção, vou falar um pouco no contexto bíblico sobre maldição. Está em Josué capítulo 6, versículo 26. Você vai ver uma maldição imposta. Josué capítulo 6, versículo 26. Encontrou aí? Quem abriu, diga célula. Olha só, o texto diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Preste atenção. Josué entrou na terra prometida. Lá Deus deu uma estratégia para derrubar o inimigo chamado Jericó. A cidade caiu e eles tomaram Jericó para o povo de Israel. Foi tomado aquele território. Quando toda a ruína de Jericó estava disposta diante de Josué, ele levantou o povo e disse: maldito aquele que reedificar Jericó. Porque Jericó era o maior inimigo do povo de Israel naquele momento. O grande desafio era derrubar as muralhas que tinham, 6, 8 metros de largura, a altura incalculável aí de desafio para tomar aquela cidade. E Deus então dá a bênção, um milagre, que aquelas muralhas caíram sem que nenhum homem tocasse nas muralhas, apenas com a obediência do povo. O inimigo caiu com a obediência do povo. E então Josué diz: olha, maldito aquele que reedificar. Quando ele começar a levantar as muralhas, o filho mais velho vai morrer. Quando colocar as portas, o filho mais novo morre. Agora vai comigo lá em
1 Reis, capítulo 16, e você vai ver a sentença, a condenação. 1 Reis, capítulo 16, versículo 3. Por isso que nós não podemos ficar desatentos. Atenção, não fique desatento. Porque você se converteu, aceitou Jesus, se batizou, você vai descuidar. Muita coisa pode estar acontecendo que não foi provocada por você, não foi provocada por nós. Precisa cuidar do nosso passado, precisa cuidar dos nossos antepassados. Olha o que aconteceu. 1 Reis 16, 34. Diz assim o texto: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então aqui está uma maldição lançada. Então nós precisamos, preste atenção, nós precisamos do que para não viver a maldição lançada? Estar debaixo da bênção, estar debaixo do sangue de Cristo, estar na casa de Deus. Não hesita em estar na casa de Deus, não hesita em estar na presença de Deus, porque só o sangue de Jesus pode nos livrar da maldição. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, quando Jesus foi pregado na cruz, ele recebeu a nossa maldição sobre a vida dele. O sangue que foi derramado foi para nos libertar da maldição. Mas para isso nós precisamos nos manter debaixo do sangue, debaixo da mão. A mão de Jesus é que foi furada, é debaixo da mão de Jesus, debaixo da proteção, da bênção, vigiando o tempo todo, para não sofrer a maldição da família. Eu já falei aqui, mas vou repetir para você. A minha família, a começar pelo meu pai, praticamente todos os homens da família foram assolados pelo vício da bebida, inclusive meu pai. E eu, antes de me converter, bebia bem, já bebia bem. Foi me converter e a partir de hoje, nunca mais. Por quê? Porque eu fui no revisão de vida. Aleluia! E nem tinha o Antônio cozinhando lá, era outro cozinheiro lá. Mas era o revisão de vida. E foi uma bênção. E sabe o que aconteceu no meu revisão? Eu me batizei. E eu me batizei e nasci de novo. E nasceu um homem que não tinha mais vício. Nasceu um homem que decidiu, a partir de agora, nova vida. A partir de agora, a minha vida como disse Davi, pago o preço para ter toda a minha vida no altar do Senhor. Eu gosto daquele versículo que diz: Senhor, que eu possa habitar todos os dias na tua presença, todos os dias na tua casa, todos os dias na tua presença. Mas está lá, instalada, lá no interior de Minas, a maldição que atua em toda a família. Minhas tias, todos os maridos das minhas tias, alcoólatras. Meus tios, estou orando para que Deus possa enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem uns 8 meses, entrou no meu Facebook uma pessoa com um sobrenome parecido com o meu. Aliás, o sobrenome é do meu pai, da família do meu pai. E convidando para ser minha amiga. E eu achei interessante. Fui dar uma olhada no Facebook dela. E ela é minha prima, convertida. E eu falei: ô glória, tem uma semente das minhas orações entrando pela família. Mora lá, do lado dos meus tios. Tem a oportunidade. Tá pregando para a mãe dela, que é irmã do meu pai. Eu sei porque eu vejo ela com a minha tia lá. Então é a oportunidade. As minhas orações estão sendo ouvidas.
Enquanto eu faço a obra de Deus aqui, Deus está trabalhando, levantando profetas para fazer a obra de Deus lá. Mas lembre-se que se nós não cuidarmos, mesmo cristãos, podemos estar vivendo essa maldição do passado. Nós precisamos guerrear contra ela. Nós precisamos nos posicionar debaixo, sabe, em obediência, em arrependimento, pedir perdão pela família, sim, pedir perdão pelo pecado da nossa família, porque nós sabemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, maldição imposta. Agora, dentro dessa questão da maldição imposta, tem a maldição contratada, que está lá no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. Olha só o que diz esse texto. Diz assim, ó: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Diga glória a Deus. Mas observe que houve um contrato. Sabe o que é contrato? Macumba. Houve uma compra de uma maldição, despacho, macumba, oferenda, feitiço, palavras lançadas contra. Então, se nós não tivermos atenção, não é para você ter medo, é para você ser astuto como a serpente. Cuidado para comer qualquer coisa, em qualquer lugar. Você ora todas as refeições? Ah, não, mas é em casa. E se o arroz foi consagrado a um Deus para prosperar o produtor? E se, como muitas empresas fazem oferenda para ter sucesso, para ter realização, o produtor da carne, o produtor do feijão, do arroz, do macarrão, do molho, quantos lugares nós passamos aí que você está lá comprando e está nas costas do dono lá o altar, cheio de deuses, e ali uma série de oferendas. Se o Senhor me der a prosperidade, se o Senhor nos abençoar, nós vamos acender tantas velas, nós vamos, sei lá, fazer uma viagem até não sei aonde, chegar lá e oferecer lá um sacrifício. Nós precisamos vigiar para não cair na cilada do diabo e perder a bênção, perder a promessa. Então, simples como a pomba, Deus te abençoou em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoou, a bênção está na tua vida, é verdade. Mas o inimigo não parou de trabalhar por causa disso. Então nós precisamos ser um povo bom, mas não um povo bobo. Povo bom, mas não um povo bobo. Nós temos percepção. O Espírito Santo veio para nos dar a percepção. Está errado, e se está errado eu preciso me posicionar. Está errado, vou lutar por isso, vou guerrear, vou orar, não vou reclamar, não vou ficar murmurando, não vou ficar ofendendo, não vou ficar falando contra, xingando meu filho porque ele não presta, porque ele não vale nada, porque isso é uma praga mesmo. Se você disser uma praga, o que vai ser? Se a boca tem poder de bênção e de maldição, então seja um abençoador, abençoa a tua casa, abençoa teu casamento, abençoa os teus filhos e luta contra o que está querendo destruir. A nossa palavra precisa ser contra o mal, contra o que nós não estamos vendo, contra aquilo que vem atrapalhar. Seu dia não está muito bom, hoje eu não estou muito bem, não deixa isso acomodar na tua vida não. Não deixa isso pesar na tua vida não.
põe o joelho no chão, passa a espada, põe anjo cortando, se levanta contra o maligno, fala, você vai cair agora, porque hoje vai ser o melhor dia da minha vida, vai ser o dia da minha vitória, da minha conquista, da minha realização, é o dia que eu vou ganhar mais dinheiro, é o dia que eu vou viver os melhores resultados, porque o meu Deus prometeu a bênção. Amém? É isso que nós precisamos, ter a autoridade para derrubar as ações do maligno. Amém? E eu vou fechar com você, Tiago capítulo 3, versículo 10. Muitas vezes, eu oro por muitas pessoas, e todas as vezes que eu vou orar, eu me preocupo em repreender a palavra de maldição, a cortar a palavra de maldição e a repreender a oração contrária. Sabe o que é oração contrária? São pessoas que, mesmo sendo pessoas do bem, falam mal. Mesmo sendo pessoas que estão no teu meio, falam mal. Mas não falam mal na frente, falam mal por trás. Mas a palavra, ela tem poder de agir independente da presença ou da ausência. Então nós precisamos sempre estar orando contra as palavras de maldição e contra a oração contrária. Oração contrária são palavras de pessoas do bem que falam coisas do mal para nós. Oração contrária, Tiago capítulo 3, versículo 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. A pastora ministrou aqui ministrou para os líderes no último 144, sobre os judeus, o povo mais rico do mundo. Os judeus foram banidos do país, foram jogados pelo mundo sem nada, sem falar a língua, sem recurso, sem condição, sem conhecimento, sem teto. E hoje, pelo mundo, eles são o povo mais rico, porque eles têm uma cultura, e a cultura é de nunca falar mal de ninguém, nunca falar mal de nada. E infelizmente, nosso país, a cultura é inversa. A pessoa está andando a pé, ela fala mal da condução do transporte público. A pessoa compra um carro, ela fala mal do carro. Ela troca de carro, fala mal do carro novo. Ela está solteira, fala mal que, nossa, essa vida, não arrumo ninguém para mim. Arruma alguém, isso aí não vale nada. Está descalço, reclama que está descalço. Está calçado, reclama que está calçado, porque está doendo o pé, o sapato. Está com o cabelo comprido, reclama, nossa, cabelo gasta muito, é tintura, é shampoo, nossa, é creme, olha quanto gasta. Aí corta o cabelo e fala, nossa, ficou tão horrível esse cabelo curto. Olha, Tiago disse assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Não, irmãos, não convém isso. Então, se você está irado, está com... e você diz assim, isso aqui é uma bênção na minha vida. Você entendeu? Entendeu? Bênção! Isso é uma bênção, menino. Não permita que a sua boca destrua teu projeto. Não permita que a sua boca destrua os teus relacionamentos. Não sai falando para outras pessoas sobre o teu patrimônio. Tem pessoas que saem na rua, fala do marido, fala da esposa, fala dos filhos. Não destrua seu patrimônio. Deus vai cobrar isso de você a hora que você chegar lá diante dele.
Ele vai cobrar. Ele vai falar: por que você fez isso com o que eu te entreguei para cuidar? Lembre-se disso, os judeus têm essa preocupação. Eles abençoam tudo. Eles veem o lado bom em tudo. Eles veem o lado positivo em tudo. Eles acreditam em tudo. Vai dar certo. É bênção. É nosso. É o melhor. É o melhor para nós. É o melhor para hoje. É o melhor para o momento. Eles olham para a comida e abençoam. A comida precisa fazer bem para nós. Agora, se eu disser para ela que ela não é uma porcaria, vai descer o que para dentro? Pedir para você